A prova de que o espírito do anticristo já possui muitos revelado o plano do fim dos tempos. O anticristo está chegando. A única razão ele não foi revelado é que o tempo para ele tomar o centro do palco ainda não chegou. E o Espírito Santo o está segurando. Mas um dia o Espírito Santo retirará sua mão restringidora e ele será revelado a um movimento na terra do espírito do anticristo. Está acontecendo em nossas nações, nossas instituições, na TV, em filmes e até mesmo em nossos bairros locais. Há um verdadeiro espírito do anticristo. Com muita frequência nós, cristãos, estamos olhando e nos preocupando com o anticristo. O homem, sim, o anticristo virá como um homem real. Mas o que você precisa saber e lembrar é que antes de ser revelado no palco mundial, antes de dar um passo adiante e tomar o centro do palco, seu espírito está trabalhando no mundo ativamente e assim como você está cheio do Espírito Santo, há pessoas que estão verdadeiramente cheias do espírito do anticristo. Elas são guiadas e orientadas pelo seu espírito. Você não precisa ser um teólogo para ver o espírito do anticristo tomando o controle do mundo secular agora. Sinto muito em dizer a você que este mesmo espírito do anticristo está possuindo muitas igrejas e muitas pessoas na igreja. Olhe para a loucura que está acontecendo em algumas igrejas. Olhe para a imoralidade acontecendo em algumas igrejas hoje em dia. Há tantas igrejas agora energizadas e movidas pelo próprio espírito do anticristo. E isso pode ofender algumas igrejas. Mas se a verdade for dita, se o anticristo viesse hoje e começasse a governar, haveria igrejas que o receberiam. Não apenas o receberiam, mas também o endossariam. Não apenas o endossariam, mas essas igrejas também tomariam sua marca e o adorariam. Porque eles fariam isso? Porque eles estão cheios e energizados pelo seu espírito, e seu espírito está no mundo hoje, preparando o caminho para a sua chegada. Se o anticristo viesse, há pessoas que você conhece pessoalmente que o receberiam em sua marca. Nós subestimamos muito o quão poderoso e ocupado o espírito do anticristo está trabalhando neste mundo. Uma das características frequentemente atribuídas ao anticristo são aqueles influenciados por seu espírito, é a rejeição da verdade, especificamente a verdade do Evangelho. Esta afirmação pode ser melhor entendida ao examinar suas implicações teológicas e práticas do Novo Testamento, especialmente nas epístolas paulinas. Atribui imenso valor à ideia da verdade, embora vivamos em um mundo que não acredita mais em verdade absoluta e que todos podem ter sua própria verdade. A Bíblia e as epístolas paulinas atribuem imenso valor à ideia da verdade. A verdade aqui tipicamente se refere à mensagem de Jesus Cristo, sua ressurreição e a salvação que ela traz segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 a 10, afirma que a vinda do ímpio é segundo a obra de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça entre aqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Este trecho sugere que existe uma relação inerente entre amar a verdade, aceitar o Evangelho e a salvação. O anticristo, então, como oponente de Cristo e seus ensinamentos, naturalmente resistiria a essa verdade e levaria outros para longe dela. Vivemos em um mundo que não ama mais a verdade, um mundo que não ama a verdade absoluta, a verdade do Evangelho. João, capítulo 3, versículo 19. E esta é a condenação. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Construindo sobre as observações feitas em João, capítulo 3, versículo 19, torna-se evidente porque o espírito do anticristo encontrou um terreno tão fértil no mundo de hoje. O versículo nos diz que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Isso não é apenas um conceito teológico, é uma declaração profunda sobre a natureza humana. A luz, tanto em sentido literal quanto metafórico, revela, descobre segredos, mostra a verdade. Ela oblitera as sombras do Evangelho, sendo a encarnação da verdade de Deus, age como um farol de luz, expondo os pecados e as deficiências da humanidade. No entanto, os seres humanos têm uma propensão a se afastar dessa exposição. Nosso ego, nosso orgulho e nossa natureza pecaminosa se sentem ameaçados pela verdade do Evangelho, o que leva muitos a evitá-lo. Não é que eles não entendam ou vejam a luz,
Eles escolhem as trevas porque é confortável e familiar. Sua carne quer as trevas. Sua carne ama as trevas aqui. As trevas simbolizam a ignorância, o pecado e os prazeres mundanos que oferecem gratificação temporária, mas ultimamente levam à destruição espiritual. Esse amor pelas trevas e a rejeição da luz é onde o espírito do anticristo encontra seu ponto forte. O pecado pode te levar a um lugar tão agradável. Após analisar, conclui-se que ele destaca a presença sutil, mas influente, do espírito do anticristo em nosso mundo contemporâneo. Essa influência se manifesta não apenas em instituições e na sociedade em geral, mas também em algumas igrejas, onde valores e princípios fundamentais podem ser comprometidos. A mensagem-chave é a importância de manter uma fé sólida e inabalável em Jesus Cristo, reconhecendo-o como o único caminho para a salvação e resistindo às tentações de comprometer a verdade em face das conveniências mundanas. Em tempos de mudanças rápidas e desafios espirituais, essa conclusão nos lembra da necessidade de permanecer fiel às verdades essenciais de nossa fé cristã.